Bem-vindos ao Arduino by Myself. O site, o blog é onde você encontra informações sobre Arduino e o Tense 2.0. Aqui você vai encontrar informações sobre eletrônica, mecatrônica, robótica, domótica, automação, software e hardware. Hoje vamos ver a parte de programação do nosso robô PingBot, o robô acionado pelo sensor ultrassônico, a versão 5 desse robô. Então eu vou falar, já falei da versão 4, agora eu vou falar da versão 5. Na verdade, essa versão 5 ela tem uma característica um pouco diferente da versão 4, a versão anterior, do vídeo anterior, aonde para esta versão, quando o robô for acionado, ele vai ler inicialmente a distância frontal, a distância da esquerda e a distância da direita. E a partir daí ele vai decidir qual é o melhor caminho a seguir. O melhor caminho sempre vai ser o caminho mais longo, por onde ele pode percorrer mais tempo, por onde ele pode explorar o ambiente por mais tempo. Decidido qual é o melhor caminho, que no caso sempre vai ser o caminho mais longo, se não houver nenhum caminho mais longo, ele vai tentar decidir dando uma meia volta. Então, se ele olhar para a esquerda, para a direita, e tiver as mesmas distâncias e ele não puder seguir em frente, então ele dá uma meia volta. Caso contrário, decidindo pela esquerda ou pela direita, ele vai fazer um giro para a esquerda ou para a direita para tentar desviar de um obstáculo que ele tenha encontrado à frente. Esse obstáculo ele pode estar a uma distância variável de acordo com uma variável do ambiente de programação. Então pode ser de 30 centímetros ou mais, ou até menos, conforme for feita a programação da variável no ambiente. Quando ele encontrar o objeto, ele faz novamente a decisão pelo caminho mais longo, sempre o caminho mais longo. Bom, aqui no programa, vamos ver as particularidades. Primeiro tem a inclusão das bibliotecas necessárias, que é a servo e a ultrasonic, para você poder gerenciar o servo motor frontal, e o ultrasonic para você poder gerenciar o seu sensor ping. Definição do meu servo, o servo motor que eu vou utilizar para movimentar a cabeça do sensor ultrassônico. Definição de pinos variáveis e constantes. Então, cada um dos pinos utilizados estão definidos aqui, nomeados aqui, como variáveis, e definido qual é cada um dos pinos. Lembrando que, como na versão 4, a velocidade do motor ela é variável. Ou seja, a velocidade do motor 1 pode ser diferente da velocidade do motor 2 devido às diferenças dos motores e também do gearbox. Então essa variável, essa velocidade que é variável tem que ser feito aí de forma empírica, encontrada de forma empírica no sistema. A distância limite definida no programa, quantos centímetros você quer que o objeto esteja do sensor para ele parar e poder fazer o desvio. A variável pulse_time e distância vai ser usado para determinar a distância do objeto até o robô. E aqui no setup, basicamente, inicializa a comunicação serial, atacha no pino 10 o servo motor, o servo mecanismo para movimentação da cabeça sensor ultrassônico. Aqui a definição dos pinos da ponte H, utilizada para movimentação dos motores. Aqui eu tenho o pino 1 e 2 é o motor A, motor da direita, pino 3 e 4 é o motor B, motor da esquerda. O Enable 1 é o Enable do motor da direita e o Enable 2 é o Enable do motor da esquerda. Lembrando, nessa ponte H eu vou colocar nível baixo em um pino e alto no outro pino para um sentido de rotação, e inverter isso para o outro sentido. E o Enable eu coloco
a velocidade que eu quero do motor. Então, essa velocidade 100, quando colocada no pino Enable 1, por exemplo, ela vai determinar que o motor opere com a velocidade PWM 100. De 0 a 255, ele vai operar com velocidade 100. Os pinos do sensor ultrassônico, o pino do buzzer, e depois ele vem já colocando a cabeça sensor em 90 graus, olhando para frente. O motor vai ficar inicialmente parado. Ele tem uma série de prints na minha porta serial, tá? No meu monitor serial, onde eu posso fazer o debug do meu software. Então eu posso verificar como é que está o funcionamento dele. E espero 5 segundos para poder iniciar. No loop, o que ele faz? Ele primeiro zera as variáveis de distância, depois ele vai colocar o servo a 180, medir a distância, é uma função, está aqui embaixo, na continuação do programa. Então tem aqui o set de funções, e uma das funções é o leia distância. Está aqui, leia distância. Imprime na serial, coloca o servo a 90 graus, lê a distância, armazena isso, coloca o servo a 0 graus, lê a distância, armazena isso, para poder depois fazer a verificação, a decisão do melhor caminho. Bom, aqui na decisão do melhor caminho, primeiro ele verifica se a distância da frente é menor que a da distância da esquerda e se a distância da frente é menor do que a da direita. Se acontecer isso, primeiro ele vai verificar se a distância esquerda é maior que a direita. Se a distância esquerda é maior que a direita, ele vai girar para a esquerda e depois seguir em frente. Caso contrário, se a distância esquerda for igual à direita, então ele não tem o que fazer. O objeto está na frente, distância esquerda igual à da direita, ele vai girar 180 graus. E caso contrário, nesse caso, a distância da direita seria maior do que a da esquerda, ele vai mover aqui o motor esquerdo para poder fazer o giro para a direita. Novamente zera as variáveis, e aqui é o caso quando ele vai seguir em frente, quando nenhuma dessas opções estiver de acordo, quando ele não tiver nenhuma dessas opções. Então, ele vai seguir para frente, vai escrever isso no serial, vai ficar lendo a distância, no loop, ele vai sempre ficar lendo a distância, armazena e vai ficar comparando se a distância da frente é menor que a distância limite. Se a distância da frente for menor do que a limite, ele para e continua no loop. Aí ele faz a decisão aqui de verificação da distância esquerda e direita. Caso contrário, ele vai ficar no loop, sempre andando para frente. E aqui o set de funções, já conhecido do primeiro programa, onde eu tenho aqui as funções girar 180, acionar o motor direito, o motor esquerdo, andar para frente, parar motor, ré, e também a função de alerta e a lei de distância. Então, o software está bem comentado, lá no blog a gente pode ver tudo isso daí e todos os detalhes de construção. Bom, vamos ver o funcionamento em bancada agora. Primeiro sem os motores e com o monitor serial aberto. Tá aí, abri o monitor serial, inicialmente ele está parado, e aí ele começa a medir a distância da frente e ele está seguindo em frente porque não tem nenhum objeto. Se tiver um objeto, ele para, e aqui no caso, como a distância esquerda é maior, ele está fazendo o giro para a esquerda. E segue em frente. Se a distância da esquerda for também menor do que a distância limite, então ele olha para a direita e vai para fazer o giro à direita. Então
Então, através do monitor serial, a gente pode fazer esse debug e verificar o correto funcionamento do software do nosso robô. Agora eu vou ligar a parte de alimentação dos motores e a gente vai ver isso funcionando com os motores ligados. Então, inicialmente ele está indo para frente. Se encontrar um objeto, ele gira, certo? No caso aqui, ele está fazendo o giro para a esquerda. Se a esquerda também estiver bloqueada, ele faz o giro para a direita. E caso não tenha nenhum bloqueio, ele segue em frente. Então esse é o funcionamento em bancada dessa versão número 5. Ele sempre faz a opção pelo caminho mais longo. Olha para a esquerda, olha para a direita quando encontrar um objeto à frente e decide se o melhor caminho, o caminho mais longo é o da esquerda ou se o caminho mais longo é o da direita e pega o caminho mais longo para poder explorar o ambiente. Então é isso aí, versão 5 do nosso PingBot, o robô que faz exploração do ambiente e desvia de objetos usando o sensor ultrassônico.